lá, pessoal. Bom, agora nós vamos entrar na outra parte, né, sobre a eletrodinâmica, que são os resistores. Então teremos, vamos dizer assim, uma sequência de 3 aulas onde a gente vai discutir o que são os resistores. Tá? Nas outras aulas, né, a partir dessas 3 aulas aí, nós vamos trabalhar associação de resistores, tá? Então, dentro dessas 3 aulas, a gente vai compreender o que é um resistor, o que é a resistência elétrica, do que ela depende. Depois a gente vai aprender a associar esses resistores com uma determinada finalidade. Bom, então essa aula ela é baseada no módulo 83 do livro 14, tá? Bom, alguns questionamentos que eu trago para vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso, né? O que significa resistência elétrica do material? Todos os materiais têm resistência elétrica? Por que os equipamentos elétricos aquecem? Quando você coloca um celular na tomada ou um notebook funcionando, qualquer equipamento na verdade, por que ele aquece? Principalmente quando tu usa muito. E o último questionamento que está associado com esse segundo, o que é o efeito Joule, né? Então, da onde vem o efeito Joule? Tá? Então, a gente vai tentar responder nessa aula esses 3 questionamentos. Então, vamos lá. Para a gente trabalhar com isso, vamos pegar um pouquinho da história. Nós temos o físico alemão Georg Simon Ohm, que foi, né, um cientista que buscou entender, vamos dizer assim, o grau de dificuldade que os materiais tinham em conduzir eletricidade, né? Então ele buscou compreender justamente o que é essa resistência à eletricidade, que é a resistência elétrica. Então ele testou alguns materiais, foi verificando essa propriedade. Podemos dizer que a resistência elétrica, né, é uma propriedade. Todos os corpos possuem resistência elétrica. O ar, a nossa pele, o plástico, o cabelo, né? Então tudo que tu imaginar em volta, até o ar, possui essa resistência elétrica. Ou também um dielétrico, né, que são materiais maus condutores de eletricidade. Todo material que tem baixa resistência, vocês vão ver que conseguem, vamos dizer assim, transmitir eletricidade, né? Permite a passagem da eletricidade com facilidade. Então vocês vão ver que, né, até o título dessa aula tá a primeira lei de Ohm, justamente em homenagem ao George Simon, né, Ohm, que buscou e se debruçou a entender o que era essa propriedade dos materiais. Vocês vão ver também que a unidade de medida da resistência elétrica, tá, é o Ohm. Então vamos lá, qual é a outra parte que a gente vai estudar agora, né, dentro disso aí, as definições, né? Como é que a gente define a resistência do material? Bom, vamos lá, o que é um resistor e o que é uma resistência? Os resistores, a gente diz que é um componente elétrico, né? Tu vai botar no circuito, né, com uma determinada finalidade. Todo resistor, né, tu vai representar por esse símbolo. Então, se tu estiver olhando um circuito, enxergar essa molinha ou esse retângulo, tu vai ver que é um resistor. Geralmente vai ter um R ali por perto ou um valor com um ohm, um símbolo do ohm que eu já mostro para vocês. Mas o fato é que todos os resistores, né, eles têm uma finalidade dentro de um circuito. E isso, como eu disse, né, a gente teve uma introdução sobre o que são circuitos, agora a gente vai se encaminhar para isso, né? Então, a função do resistor, primeiro, limitar a passagem da corrente elétrica. O que acontece? A consequência disso, dessa limitação da corrente elétrica, transforma energia elétrica em energia térmica, o efeito Joule. Por isso que os equipamentos aquecem. Então, a função do resistor é limitar a passagem da corrente elétrica. Agora, vamos pensar comigo aqui.
sabe aquele botão de aumentar o volume e diminuir o volume, ou aumentar a velocidade do ventilador e diminuir, aumentar a temperatura do aquecimento da água, tudo isso, né, vem do uso da aplicação dos resistores. Eles que nos permitem ter mais potência ou menos potência na utilização, desde um secador de cabelo, né, a potência do liquidificador e assim por diante. Então é esse cara que vai mandar, vamos dizer assim, nessa história de ter mais potência ou não, porque ele vai limitar a passagem da corrente elétrica. Então, como é que a gente pode chegar nisso, né? Vamos colocar assim, a resistência elétrica de uma maneira simples, eu posso dizer que é uma propriedade dos corpos. Quando eu falo que é uma propriedade, eu estou dizendo que pertence. Todos os corpos possuem, toda a matéria possui, vamos dizer assim, essa certa resistência. É difícil ter um material que não tem resistência elétrica. E aqui eu trouxe uma maneira, assim como está na apostila ou em alguns livros, né? A resistência elétrica, o que é então? Todo resistor possui uma resistência. Então esse componente, que é o resistor, ele possui uma resistência, que é a medida do grau de dificuldade que a corrente elétrica possui ao atravessar um material. Como eu disse, o ar, a nossa pele, tudo tem uma certa resistência. Vocês vão dizer assim, uma borracha, ela tem uma resistência alta ou baixa? Bom, ela tem uma resistência alta. Por isso que a gente diz que todo material que é mau condutor de eletricidade possui uma resistência alta, que dificulta justamente essa passagem da corrente elétrica. Bom, o que o George Simon fez para entender essa propriedade? Porque ele observa, né, ele analisa e busca ver que a maioria dos corpos possuem essa dificuldade, só que uns mais que os outros. E dependendo do material, se mantém constante em um determinado momento e o outro varia, que é uma discussão que a gente vai ter ao longo dessas 3 aulas. Então vamos lá, vamos entender o que ele faz, né? Ele busca entender assim, que elementos que essa resistência elétrica, não necessariamente somente lá do resistor que está no circuito que a gente está analisando, de todos os corpos no geral, desde uma borracha, de uma caneta, tudo. O que essa propriedade dos materiais depende? Eu vou colocar os principais fatores aqui em que a gente vai estudar. Então toda a resistência elétrica depende das características geométricas do material, se ele é esférico, se é cilíndrico, né, se é retangular. Isso tem muita coisa a ver. E vocês vão ver na segunda lei de Ohm. Nessa aula a gente vai buscar entender a primeira lei de Ohm, que é definir o que é uma resistência elétrica. Do tipo de material, tá? Da temperatura, da tensão elétrica e da corrente elétrica. Então olhem para esse mapinha dos conceitos aqui. A resistência elétrica depende desses 5 elementos, das suas características geométricas, área, comprimento, tensão, corrente, tipo de material e temperatura. Agora o nosso objetivo, como eu disse, é entender como que essas características vão definir a resistência. Então a gente vai começar, né, aqui, ó, a gente vai começar a analisar a tensão elétrica e a corrente primeiro, tá? Na aula 19 a gente vai estudar a interferência das outras, né, que é a nossa terceira aula. A unidade de resistência no sistema internacional é o Ohm, né, em homenagem ao George Simon Ohm. E o ômega aqui vai ser representação dessa unidade, tá? Então vamos lá. Analisando aqui esses resistores, né, que tem no circuito, vocês têm vários tipos, né? Tanto tem esses aqui que tem um valor sempre fixo, né, o resistor a carvão, tá? O resistor metálico e o resistor de bobina. Geralmente eles têm várias camadas, esses aqui são os mais comuns. Agora, esses caras aqui, ó, são conhecidos como potenciômetros, tá?
Esses caras aqui, eles são conhecidos como potenciômetros. É eles que regulam o volume, a intensidade do som, a temperatura, né, a luminosidade, porque é um resistor. Esse potenciômetro é um resistor variável. Nós vamos fazer o estudo também, tá? Então eu consigo modificar o valor. Se eu diminuir a resistência, eu deixo passar mais mais corrente. Então eu tenho vamos dizer assim, um resistor que eu consigo manipular essa resistência vamos dizer assim, do circuito, daquele ponto do circuito, tá? Os outros são justamente vamos dizer assim, fixo o valor, né? Josemar, mas para aí, eu não entendi ainda. Como que eu uso isso no dia a dia? Bom, sabe as lâmpadas de LED? Qualquer lâmpada de LED que tu pegar, até o LED mais simples, ele necessita de um resistor ligado nele, com um valor específico. Que isso a gente vai aprender mais adiante. Mas por quê? Para não queimar. Esse resistor ele limita a passagem da corrente elétrica, não deixa passar um valor que extrapole. Vamos supor assim, um LED de alto brilho, né? Ele funciona com uma tensão ali de 3 volts. Se eu colocar um resistor no meio do caminho, em nenhum dos terminais, eu reduzo essa tensão, vamos dizer assim, e limito a corrente elétrica, porque eu vou estar dividindo a tensão com eles, tá? Com esse resistor. Essa é uma coisa que vocês vão ver mais pela frente aí, tá? Então aqui eu apresentei, dei um exemplo para vocês do que são esses resistores. Vamos lá. Agora o que vem a ser esses resistores de maneira uma definição matemática. Nós vimos que é uma propriedade dos corpos e também a gente pode dizer que é a medida do grau de dificuldade que a corrente elétrica possui em transmitir na passagem, né, dela no material. Então vamos lá, o que consiste a primeira lei de Ohm? Consiste na definição matemática também dessa propriedade dos corpos, que é a resistência. Então o George Simon ele faz o seguinte experimento, tá? Ele pensa num recipiente, ele enche de água. Então aqui nós temos a água, tá? Temos água nesse recipiente. Só que acho que a maioria aqui já viu como é que se chama? Agora não me viu um nome que é o mais simples, o rabo quente. Não se usa mais porque ele é muito perigoso. É uma resistência elétrica que vai mergulhado na garrafa térmica. Lógico que tu não pode botar a mão, senão tu vai levar choque. Que nem resistência de chuveiro. Só que ela é ligada direto na tomada, olha o perigo. E vai lá dentro para aquecer a água. Se não tem água, ela queima, estoura. Então aquece o filamento, a resistência que tem ali com a corrente elétrica, o efeito Joule, e aquece a água. Então o que ele fez? Ele pegou um determinado material com uma certa resistência R e aplicou uma diferença potencial. Essa água ela circulava, não parava ali, porque ele não queria aquecer a água, ele queria manter a resistência sempre com o valor, a resistência não com o valor constante, mas a temperatura constante, para não variar esse fator. A única coisa que ele queria ver era a questão da tensão e da corrente. Como que esse material se comporta conforme eu vou variando a tensão e corrente. Então nós temos o seguinte exemplo. Pense vocês que ele aplicou uma DDP, tá? Ele fez isso aqui, ó. Ele aplicou U sobre E. Conforme ele foi aplicando, foi aparecendo uma razão da tensão e da corrente. Vamos melhorar esse exemplo. Ele aplicou 2 volts, aparece uma corrente de 1 ampere. Ele dobrou 4 volts, aumentou também a corrente o dobro, 3 amperes. Ele aumentou mais ainda, do dobro, 8 para 8 volts. A corrente também aumentou o dobro. Então o que ele nota? Que existe uma razão da tensão que eu aplico
com a corrente que aparece. Essa razão nós damos o nome de resistência elétrica. E num tipo de material que ele observou, essa razão se mantém constante, tá? Então nós temos aqui a definição, vamos dizer assim, do que é a resistência elétrica do material. É a razão da quantidade de volts por corrente que eu aplico, né? Eu posso usar essa razão, né, essa equação das duas maneiras aqui, é a mesma coisa. Vocês vão ver que essa é uma das mais, vamos dizer assim, das relações que mais vão utilizar, tá? E uma coisa que é para pensar, né? O que significa isso aqui? Vamos botar um balãozinho do pensamento. O que significa isso? Ohm, ele significa 1 volt por ampere. Daria para te pensar assim. Vamos melhorar isso aqui, né? Deixa eu colocar, vou apagar e vou colocar para vocês bem bonitinho. Então, cada vez que eu falo para vocês de um valor de resistência, na verdade eu estou falando da razão da tensão aplicada e a corrente que ele gera. Numa aula que nós tivemos sobre circuito, né, vocês assim, por que dá sobrecarga? Porque estou mexendo na resistência do circuito. Então, vocês devem sempre cuidar disso, tá? Então a gente pode dizer, deixa eu aqui colocar aqui para vocês que o que significa o ohm. O ohm significa o que? 1 volt para cada 1 ampere. Se eu falo para vocês 10 ohms, eu tenho um resistor de 10 ohms. Estou falando para vocês que a cada 10 volts, né, eu vou ter 1 ampere. Tá entendendo? Tudo, então, a resistência elétrica do material depende dessa razão, de quantos volts eu estou aplicando e quanto de corrente eu vou ter, porque a resistência elétrica é o grau de, né, a medida do grau de dificuldade que o material vai apresentar. Se eu aplicar 10 volts e aparecer uma corrente de 2 amperes, significa que aquele material tem uma resistência menor que aquele que apresentou de 1 ampere. Então assim, não quer dizer que, vamos supor aqui, essa pilha tenha 10 volts e aqui apareceu 1 ampere de corrente, mas se eu substituir esse material por outro e ele vai aparecer 5 ampere, o que acontece? Eu substituí por uma resistência menor que permite uma corrente de 5 ampere. Então esses 10 volts pode gerar diferentes valores para a corrente elétrica, dependendo do tipo de material que eu tenho, dependendo da resistência de cada material, tá? Então vamos lá para a análise, né, para a gente finalizar aqui. O que se observa? A tensão, a DDP, né, e a intensidade da corrente elétrica são diretamente proporcionais. Aumenta um, vai aumentar o outro na mesma proporção, tá? A razão entre tensão e a intensidade da corrente elétrica é praticamente constante em condutores metálicos em uma faixa de temperatura. Então ele observa que para alguns materiais essa razão, que se chama resistência, ela é constante. Mas a gente vai ter a segunda parte dessa aula, né, que é a segunda aula, que a gente vai observar aqui quais situações, né, que tem uma faixa de temperatura, e quando extrapola isso, como é que vai se comportar, tá? Isso eu vou deixar então para a próxima aula, que é a aula 18. Então vamos lá, vamos fazer exercício. O que nós aprendemos? Nós vimos que toda resistência elétrica, ela depende da razão da tensão dividido pela corrente, né? Que isso a gente vai chamar de URI. Gente, alguns livros vai trazer isso aqui como V, não se assusta, tá? Tá certo também. Então vamos lá, liga-se a uma bateria de tensão constante, tensão constante,
é igual a 12 volts. Um resistor de resistência elétrica de 4 ohms. Então nós temos o que? Temos a tensão 12 volts. Temos a resistência elétrica desse resistor, que é 4 ohms. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Fácil, né? Calma que a gente está aprendendo. Então vamos lá. O que acontece? Se tu pegar, tu quer achar a corrente elétrica, então tu pode fazer isso, né? Vamos usar aqui essa aqui, ó. A mesma coisa, são tudo iguais, depende dos valores que tu quer isolar, mas ó, 12 é a tensão, resistência é 4, e eu quero descobrir o I. O I vai ser 3 amperes. Olha eu com esse problema. Amperes, certo? Josemar, é simples assim. Vou falar a verdade. O que mais vai enrolar vocês vai ser a interpretação. Boa parte dos cálculos serão isso. Só que vai ter a interpretação. Tu juntar isso. A gente está olhando aqui para um resistor, agora bota vários. Tá? Então a gente vai começar com exemplos bem simples. É uma construção, é uma caminhada aí. Tá? Então essas 3 aulas é para dar a base. Depois a gente vai avançar. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é um gráfico que na próxima aula eu vou explicar o que significa esse gráfico. Na verdade, tu já tem uma noção, né? Vamos pensar bem. Uri, tu tem aqui uma função de primeiro grau. Então, o gráfico que ele vai gerar é uma reta, porque eu sei que esses caras aqui, ó, esses caras estão diretamente ligados. Quem são esses caras? A corrente e a tensão. Né? Eles dois aqui, ó, estão diretamente ligados. Aumenta um, aumenta o outro. E olha o que está acontecendo. Para uma tensão de 6 amperes, desculpa, 6 amperes, olha o que eu falei. Uma tensão de 6 volts, eu gero uma corrente de 3 amperes. Aumentando a tensão o dobro, dobra a corrente. Então vamos lá. O gráfico a seguir apresenta a medida da variação de um potencial em função da corrente que passa em um circuito elétrico. Determine a resistência elétrica desse circuito. Então o que acontece aqui para nós? Eu quero saber a resistência elétrica. Para descobrir a resistência elétrica, eu sei que eu tenho que pegar o que? Eu sei que a resistência elétrica é a tensão dividido pela corrente, correto? O meu ponteiro aqui. Vamos lá. Tensão e corrente. Bom, se tu pegar aqui, ó, vamos analisar. Isso aqui eu vou comentar sobre o gráfico na segunda aula, sobre resistores, melhor. Então o que acontece? Se tu pegar 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2. Será que é a mesma coisa aqui? Porque ele não falou qual ponto específico. 12 dividido por 6, isso vai dar 2 ohms, que é a nossa resistência. Lembrando que eu vou ter uma aula só sobre gráficos aqui que a gente vai comentar, tá? E para finalizar, vamos fazer essa questão aqui, tá? Usualmente, o gato infringe normas de segurança, porque é feito por pessoas não especializadas. O choque elétrico que pode ocorrer devido a um gato mal feito é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. Vocês já levaram choque quando toca na torneira ou no chuveiro? É que tem um machucadinho. Esse machucadinho que rompeu a
resistência elétrica, a rigidez dielétrica dali. Então por isso que passa corrente. Nós temos um certo isolamento na pele. Considere a resistência do corpo humano como 10 na 5 watts, tá? Para a pele seca e 10 na 3 watts para a pele molhada. Tem um errinho aqui. Na verdade, pessoal, como o PowerPoint não reconheceu, aqui nós temos que é on, tá? É 10 na on, tá? 10 na 3 na on aqui, que não é watt, tá? Na hora que tu bota, ele não reconheceu o símbolo. Para a pele molhada. Se uma pessoa com a pele molhada toca os dois polos de uma tomada de 220, a corrente elétrica que atravessa em ampere é. Então nota o seguinte: nós temos a tensão de 220 volts. Nós temos a seguinte situação: considere a resistência, resistência do corpo humano como 10 na 5 para a pele seca e 10 na 3 para a pele molhada. Tá? Nota que a pele molhada reduz a resistência e permite mais corrente elétrica passando. Então, se uma pessoa com a pele molhada toca os dois polos de uma tomada de 220, a corrente que atravessa ali, né, vai ser de quanto? Então vamos lá. A resistência eu sei que é 1 vezes 10 na 3 ohm. Lembrando que isso aqui, é ohm, tá? Simplesmente desconfigurou. Josemar, por que tu botou 1? É como se não tivesse, quando não aparece aqui tem é como se fosse 1. Então vamos lá, a corrente elétrica que eu quero descobrir, se tu aplicar URI, URI, o que tu tem? Tu tem 220, a resistência que é 1 vezes 10 na 3, ou 10 na 3, tá? Vezes I. Então, tu fazendo essa divisão, tu vai ver que vai ficar o quê? 220 dividido por 1 vezes 10 na 3, tá? Ou 10 na 3 ali. Se tu não sabe dividir esses números, dá pra gente colocar isso aqui, 2,2 vezes 10 na 2 dividido por 1 vezes 10 na 3, tá? Dá para fazer dessa maneira, tá? Tô fazendo passo a passo para vocês. Então, 2,2 dividido por 1 é 2,2. Aqui, divisão de potências de mesma base, subtrai os expoentes. Nós teremos o que? 2 menos 3 vai dar menos 1. Então, nós teremos aqui a resposta, que já está ali, né? Vamos botar aqui já o símbolo. Não é que eu estou achando a resistência, a corrente. Nós achamos 2,2, tá? 2,2 vezes 10 na menos 1 ampere, que é a letra D. Certo? Então tá, galera. Eu acabo aqui, termino essa aula. Não vai ter lista para essa aula, tá? O passarinho do conhecimento. Então essa lista vai vir só na próxima aula, que é 18, que aí eu boto tudo junto para vocês fazerem. Mas já tem do módulo 83 os exercícios aí.
tá? Obrigado novamente aí por assistir a aula. Até o próximo encontro, que será online. Um abraço a todos, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.